Tudo certo aí? Deu. Bora lá? Fala pessoal, estamos começando aqui mais um Dream Podcast. Para você que é novo ou nova que não me conhece, eu sou o Bruno Loureiro e hoje vou ter um programa muito especial aqui com um amigo meu, o Richard dos Santos, que ele que é pastor, empresário e youtuber. Richard, obrigado aí, cara, por você ter aceitado o convite, sair lá da sua empresa e vir compartilhar um pouco da sua história. Bruno, eu que agradeço desde já, cara. Como você falou, antes de mais nada, nós somos amigos. E eu, cara, desde sempre torci muito por você e ver hoje poder estar aqui ao teu lado, para mim é uma honra, cara. Estar aqui ainda mais com esse público maravilhoso que você tem. Eu acompanho também lá, hein? Ah, cara, Top eu fico, demais. fico muito feliz mesmo. Ô, Richard, eu venho acompanhando um pouco nos bastidores do trabalho que você vem fazendo na igreja e foi o precursor, né, de convidar você para você vir compartilhar um pouco da sua história e espero que esse programa incentive e polarize também o trabalho que você vem fazendo junto ao seu ministério, porque eu acredito que esse tipo de trabalho só agrega na nossa em nossa sociedade e aqui na nossa cidade também, cara. Legal, cara. Eu fico, né, extremamente feliz por estar aqui. E se eu estou aqui, eu posso dizer que toda honra e glória antes de eu estar aqui é para Deus, é para Jesus, Espírito Santo que me trouxe até esse lugar. Eu não acredito, né, no acaso, eu acredito mesmo nos propósitos que Deus tem para nossa vida. E estar aqui hoje é um propósito, cara, de Deus. Ô Richard, é, hoje você está como pastor da Quadrangular aqui de Avaré. Isso. Hoje eu estou como pastor, né, auxiliando o meu pai, o bispo Roberto, pastora Mauriceia, minha mãe, né? E eu, junto com a Gláucia, minha esposa, estamos pastoreando também ali a igreja sede, né? A igreja sede aqui de Avaré, quadrangular. Ô Richard, agora fala a verdade pra mim. Desde criança você sempre teve esse sonho de ser pastor, cara? Bruno, de verdade, cara, a última coisa que eu queria na vida, cara, na vida, a última coisa que eu queria era ser pastor. Talvez as pessoas não entendam, né? Porque aquele ditado, filho de peixe, peixinho é, né? E se eu falar para você, não, nunca tive esse sonho, nunca foi um objetivo para a vida, nunca, apesar de hoje sim ter estudado, mas nunca foi o propósito, né, a intenção. Diria assim: "Não, eu vou ser". Não. Quando que foi a virada aí, cara, na sua vida que... Cara, primeiro eu acho que eu tenho que falar assim, o porquê não, né. Vamos dar para ir nessa história, o porquê Com não? certeza. Eu acho que assim, ó, o porquê não, a vida de pastor, cara, muitas vezes não é fácil, né. Há uma há uma forma aí pregado fora que, pastor é isso, pastor é aquilo, tem muita generalização, né, que além nenhuma profissão é um ministério, né, e a gente não vê como profissão mesmo, vê como ministério. E vendo a vida do meu pai e da minha mãe, cara, saindo da cidade natal deles, que é Sorocaba, indo assumir uma cidade chamada Santo Antônio de Posse, uma igrejinha lá com, na época, uns 30, 40 pessoas, né? Vendo trabalhar com pessoas, cara. E assim, eu falei assim: não, isso não é para mim. Isso não, isso é ministério deles, isso é chamado deles, isso é algo que Deus tem para eles. Porque você sabe, trabalhar com pessoas não é fácil. Não é. Ainda mais trabalhar com pessoas na área ministerial, que um pastor, de fato, que tem chamado, ele não vê fins lucrativos, ele não vê bem-estar próprio, ele vê um chamado. Aquilo que Deus chamou ele para fazer. É um ministério realmente um propósito de, através de Jesus, mudar a vida das pessoas. E o que mais a gente vê, cara, é muitas vezes a traição, muitas vezes aquilo mesmo, com pessoas, né. Muitas vezes eu vi meu pai e minha mãe ajudando pessoas, lógico que eles não fizeram nesse fator, mas eles ajudando, e aí a pessoa virando as costas e até falando mal, falando inverdades, falando coisas que machuca. Agora, né, eu falo para você, imagine pessoas que você viu seu pai ajudando, ferindo, né, ali, ferindo a reputação, ferindo o seu pai, cara, a sua mãe. Então eu falei, uma coisa eu tinha decidido, isso não é para mim, né, não, não. Mas aí vamos lá, quando foi a virada?
Eu acho que a virada de chave, ela foi um processo. Eu não digo que teve um momento de virada, né? Ah, um dia virou a chave. Não. Eu acredito que foi um trabalhar de Deus na minha vida. Começando mesmo na infância, vendo aí milagres, por exemplo, contar um deles aqui. Eu lembro que, eu lembro bem pequeno, né? Eu lembro mais da história do próprio pai e da criança contando, e até do meu pai, do que a história em si. Mas eu lembro um dia, cara, um certo dia, mais tarde para a noite, e nós estávamos em casa e daqui a pouco chega um pai desesperado e uma mãe desesperada, bate na porta da casa do meu pai, isso lá naquela cidade ainda, bate na porta, entrega a filha dele na mão do meu pai e fala assim: "Ela tá morta". E dá um jeito, simples assim. Meu pai olhou, a criança realmente não respirava, estava roxa, uma cidade com poucos recursos médicos na época, né, hoje, graças a Deus, é uma cidade maior. Mas a pessoa viu ali na figura do meu pai alguém que podia ajudar. O que que meu pai fez? Aquilo que nós acreditamos, orou para quem podia curar, que é Jesus. E no momento da oração, orou, meu pai disse: "Olha, Senhor, eu não posso fazer nada, mas o Senhor pode, né, restaura a vida dessa criança". E naquele momento a criança voltou a respirar. Hoje é uma menina, mulher casada, né, tem filha, e ela mesmo conta esse testemunho. O pai, inclusive, é pastor na nossa região, e ele conta também esse testemunho assim. Isso é um dos, né. Teve outro momento que eu vi uma pessoa saindo, exatamente largando a muleta e não precisando mais, e hoje ele serve até hoje na igreja como diácono. Enfim, isso é um dos inúmeros que eu podia falar daquilo que Deus fez através da vida do meu pai. Até então, eu estava como observador. De um lado, falando: "Não, isso não é para mim". De outro lado, Deus trabalhando na minha vida e mostrando: "Olha, não é por acaso, não é não é qualquer coisa, são vidas transformadas", né. A Bíblia fala que uma alma, ela vale mais que o mundo inteiro. Agora imagine comigo, Bruno, aquela família daquela criança, o quanto o mundo daquela criança e daquela família foi mudado, né. Aquela criança não era nem para estar aqui, mas primeiro, por meio de Jesus, mas usando a vida do meu pai como um canal, hoje essa criança tem, né, vida, é uma pessoa formada e tem a oportunidade de estar aqui. Então, essas coisas foram me pegando, né, foram me pegando realmente os milagres, aquilo que vidas transformadas, aquilo que Deus fazia através de uma pregação. Cara, inúmeras histórias, assim, eu posso falar para você de eu vi pessoas, assim, com a vida totalmente perdida, pessoas que você fala assim: "Impossível a vida dessa pessoa ser transformada". Tinha um menino lá, muito amigo nosso, né, inclusive hoje mais ainda, né, a amizade, mas para você ter uma ideia, traficante, eh, não tinha medo de ninguém, né, o menino simplesmente, assim, a vida que, humanamente falando, não teria, né, não teria jeito, mas através da palavra de Jesus, cara. Lógico, tem o aceite da pessoa, tem o querer da pessoa, tem a decisão da pessoa, e tudo isso vindo junto, cara. E através do canal, sendo meus pais, eu vi a vida daquele rapaz ser transformado, hoje um advogado de primeira, sabe, alguém que realmente serve a Deus, né, e tem uma história para contar. Então eu falo assim, foram processos, né, foram processos que realmente Deus veio trabalhando na minha vida para que hoje chegasse até aqui. Se você perguntar: "Mas você ainda quer ser pastor?", ainda não. Ainda não, mas eu entendo hoje, Bruno, hoje eu posso falar para você que eu entendo o que é chamado, né, e o chamado não foi para o meu bem-estar, porque existe essa questão. Falando profissionalmente, né, como você falou, eu sou empresário, ali sim eu escolho o que eu quero para o meu bem-estar, para realmente eu colher os frutos que eu estou plantando, mas o chamado não, cara. O chamado não é para mim, o chamado é para as pessoas, né, então é aquilo que a gente se doa para realmente para as pessoas que nós, estamos sendo usado como canal, né, como um canal na mão de Deus. O Richard, eu achei muito bonita a sua história. É muito interessante ver, né? Você ainda criança, presenciando toda essa parte é,
que seu pai, né, como Sim, pastor ou como bispo naquele momento já tinha aquele carinho da sociedade e ao mesmo tempo, né, em outro podcast eu conversei com um pastor também e ele mesmo ele compartilhou que a vida de um pastor é o céu e também é é. essa injustiça entre que as pessoas, né, às vezes que são ajudadas mesmo não tem essa gratidão. E ele mesmo falou no podcast, né, que ele não fazia isso pelas pessoas e por receber gratidão, mas era um chamado que ele tinha no Sim, coração dele e é o que ele tinha que fazer. É muito bonito de ver, né, o que move a pessoa além, né, de mesmo às vezes a pessoa fazendo bem, ajudando, é. ainda não é não é para isso que a pessoa tá fazendo, É. né, cara? E é difícil chegar nesse ponto de entender, Bruno. Eu falo assim, tenho meus pais que estão no ministério há 40 anos, já. Nossa. 40 anos de ministério, né. Então, o que eu aprendi muito com eles é exatamente isso. Por quê? É porque o ministério tem, quando a gente fala desse lado da cura, da transformação das pessoas, é o lado que a gente espera. Mas as pessoas não entendem que nós também, como pastores, nós não somos super-heróis, Superman, né. Então, nós somos seres humanos, acima de tudo, né, ainda nós somos seres humanos. E como qualquer dor que qualquer ser humano tenha, nós também temos, né. Eu não me coloco e não me considero jamais, diferente de você ou de qualquer outra pessoa. Tô longe, até sou menos, né. O meu papel aqui eu entendo que é servir, como você falou, mas não é fácil, né, às vezes não é fácil mesmo, e tem que ter muita cabeça, né, e emocional firme para essas situações. Ô Richard, você está como pastor há quanto tempo já? Como pastor há 6 anos, né, 6 anos. já, ordenado como pastor, porque existe a liderança que nós estamos caminhando há muito tempo. Então desde quando principalmente mais quando meu pai mudou para Avaré, eu assumi uma liderança maior, comecei a entender o ministério, né, mas ordenado mesmo como pastor, ungido, para ir a uma igreja, né, para assumir como pastor em tempo integral, aí fazem, 5 anos, mais exato. Ô Richard, para me localizar e para quem não entende como que funciona essa parte dentro da igreja, Sim, vamos entender um pouquinho melhor, sim, para eu também me localizar. Como que é isso? Como, por exemplo, assim, a pessoa ela participa lá das células, ela pode sim, ser líder, depois é pastor. Como que é essa? Eu fiquei um sim. pouco perdido aí na sua história agora, Vamos lá. desculpa. Eu vou falar um pouco da Quadrangular, que é a nossa igreja, Certo. que é o que eu conheço mais, né. Eh Ô, você sabe que eu sempre quis saber? é? O porquê desse nome quadrangular. Quadrangular. Então vamos lá, já Pô, explico, começa boa. aqui. Porque a nossa igreja ela foi fundada, né, por uma mulher chamada Aimee Semple Mark Ferris, inclusive em Los Angeles. Nós tivemos há pouco tempo lá comemorando os 100 anos da nossa igreja. Então assim, ela teve a mesma visão de Ezequiel, que foram dos 4 rostos, né, o rosto de homem, de leão, de boi e de águia, que Ezequiel teve, e também é firmada em 4 evangelhos, que Jesus salva, batiza com o Espírito Santo, Jesus cura e Jesus em breve voltará. Então essas são as doutrinas, né, ou é a doutrina da quadrangular. Por isso que 4, quadrangular, é porque tem 4 evangelhos que falam especificamente sobre Jesus e essas 4 coisas que se completam. Primeiro na sua vida, Jesus quer te salvar. Depois de salvar, ele deixou para nós o Espírito Santo, ele quer que nós sejamos batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo, após o batismo, ele já está em nós, né, e aí ele começa a trabalhar na nossa vida. Mas ele não quer apenas te salvar e batizar, ele quer te curar, né. Alguém que vive com Jesus, Bruno, precisa ter a certeza da cura, cara. Eu tenho até um testemunho de cura pessoal, que lá na frente a gente pode falar, né, mas quem vive com Jesus, cara, precisa estar curado em todas as áreas, né. E a última é que Jesus voltará, cara. E aí os acontecimentos atuais cada vez mais provam que a Bíblia tem razão e que Jesus vai voltar, né. Então esses são os 4 evangelhos, o quadrangular está aí. Vamos para outra pergunta, né, Sim. aquela da ordenança, como o pastor, enfim. Todos, Bruno, ele tem um chamado. Chamado necessariamente não precisa ser para o pastorado, né.
O chamado, eu e você, nós temos de anunciar o evangelho de Jesus. Esse é o chamado. Mas a nossa igreja, ela exige, né, e existe alguns pré-requisitos. Por quê? Para que cada dia mais se limite às pessoas que não entendam o que é evangelho. Existe isso? Existe. Né? Costumo falar que em todos os lugares existem as pessoas boas e as ruins. Né? Independente se qualquer classe da sociedade, existe aqueles que são bons e ruins. Então, para limitar essa questão de qualquer pessoa ser, qualquer pessoa abrir uma igreja, qualquer pessoa, eu me sinto hoje pastor e eu vou ser pastor. E até com intuitos, né, maliciosos, por que não? Né, enfim, aí a gente vê no noticiário tanta coisa ruim, a nossa igreja ela tem esses requisitos de limitar. Então, nós passamos sim por um processo chamado Instituto Teológico, que é o Instituto Teológico Quadrangular, mais conhecido como ITQ. Nós temos aqui em nossa cidade, formamos pastores, tanto vem gente de Botucatu, de Bauru, de todas as cidades da região, fazer aqui em Avaré. Nós temos um departamento exclusivo para isso, que é ministrado o curso. Então, existe o primeiro módulo do curso, que é 1 ano e meio, o segundo módulo do curso, mais 1 ano e meio. Depois existe a parte de você ir para tempo integral, né? Existe a parte. Então, são processos, É não uma é. faculdade. Não é. Existe a faculdade quadrangular, inclusive, nós não temos aqui em Avaré, mas é um sonho nosso. Trazemos a faculdade para Avaré, mas exatamente isso, para que não entre qualquer um, para que entenda exatamente o chamado. E nós prezamos muito pelo ensino, né, exatamente, assim como nós somos a favor de faculdade, ninguém pode sair advogando aí sem ter uma faculdade de direito, ninguém pode sair aí aplicando a medicina sem ter feito, né. Então, a teologia, nós entendemos que é a mesma questão. Lógico que hoje, por se abreviar a volta de Jesus, que nem eu falei anteriormente, a ideia é que nós estamos acelerando. Por exemplo, nós tivemos um evento em Brasília, né, essa semana que passou, sexta, sábado, agora, que é chamado GFK, e esse evento, o maior objetivo dele é formar liderança jovens. Então, jovens menos de 30 anos que estejam aptos e dispostos ao chamado de Deus. Então, é um processo aí meio longo, né, mas tem dado muito certo. Tem as exceções, não vou falar que a igreja é perfeita, porque isso é uma coisa que eu gosto muito de falar, não existe igreja perfeita. Se um dia alguém estiver me ouvindo, né, eu estou em busca da igreja perfeita, eu já te oriento, pare de buscar e ache uma para que você seja, nesta igreja imperfeita, você possa achar aquele que é perfeito, que é Jesus Cristo, e ele está presente, né, tanto nos nossos corações como também na comunidade que é a igreja em si. Ô, Richard, você falou outra informação ali que você falou que era líder, hoje você está como pastor e seu pai é bispo. Bispo, Como isso. que é isso? Então, primeiro começa pelo processo de obreiro, né, aquele que faz o ITQ e começa ali a ajudar em várias formas na igreja, Como que é o né. nome? É obreiro. Obreiro. É uma nomenclatura, hoje pode ser chamado de obreiro, líder, enfim, Ah, tá. não é regra, não é tem que ser esse nome, mas é bem conhecido como obreiro, a galera mais antiga, que eu já estou quase me enquadrando na galera antiga, Bruno, e isso eu estou ficando preocupado. Né, porque começa a vir aquelas conversas assim: "Ah, no meu tempo", não é, e isso me preocupa um pouquinho, mas, brincadeiras à parte, hoje a liderança em si, teria o caminho aí da liderança, depois um caminho de um pastor auxiliar, depois o caminho do pastor titular, né, então o auxiliar é aquele que ajuda o titular. Depois existe o superintendente regional, que no caso da nossa igreja é o meu pai, né, superintendente superintendente da região, por isso é ordenado como bispo, porque bispo ele tem aquela função de cuidar de pastores, Hum, entendeu? Então assim, volto a falar, pastor não é Superman, pastor ele cuida de pessoas, mas quanto mais nós cuidamos de pessoas, Bruno, mais nós também precisamos ser cuidados, né, e uma vez por mês, meu pai ele reúne os pastores para cuidar, né, para realmente cuidar desses pastores, como está a vida pessoal, como está as lutas, né, como estão também as vitórias, enfim. E acima aí depois do bispo, falando meu pai, superintendente regional,
Existe o presidente estadual e o presidente nacional da nossa igreja também, e o internacional, né, que é lá em Los Angeles que nós vimos. Então, é uma igreja muito grande e eu tenho orgulho de falar também numa igreja bem organizada, né. Nós acreditamos que Deus, ele é organizado. Aliás, nós não poderíamos ver esse mundo completo, né. Como é que pode existir tanta coisa completa no mundo acontecendo? Uma folha da árvore cai, esses dias, né, há um tempo atrás, na verdade, eu aprendi que a folha não cai por um acaso, né, ela serve até para nutrientes no solo. Então, assim, se a gente começar a pensar nessas coisas, o quanto Deus é completo e organizado, é isso que nós tentamos na nossa igreja, prosseguir. Ô Richard, como que foi quando você tomou a decisão, você recebeu o chamado para ser pastor? Você já era casado? Como é que foi essa parte pessoal sua na sua vida, assim, em relação a essa transformação que você teve, né? Porque a responsabilidade do pastor é diferente do líder, né? Sim, sim, muito diferente, com certeza. É assim, ó, eu ao mesmo tempo que eu falo que é muito diferente, eu também falo que não é. Por quê? Porque quando você é um cristão, Bruno, verdadeiro, não um cristão, né, de fachada ou algo do tipo, quando você é um cristão verdadeiro, as suas condutas, ela já condiz, né, para um chamado, para alguma coisa. Então assim, lógico que tem a diferença da responsabilidade. Até quando líder, eu tinha responsabilidade com a minha vida, com a minha família, com o meu filho. Quando líder, eu tenho uma responsabilidade perante Deus para com as pessoas. Então há certas coisas que Deus me cobra e vai me cobrar em relação às pessoas. Não tem como eu lavar minhas mãos, né? Existe coisas que eu preciso falar, que eu preciso orientar, que eu preciso cuidar das pessoas, porque assim condiz ao chamado. Então, para falar para você assim, quando foi o meu chamado, em 2019, um pouco antes da pandemia, Gláucia grávida, eh, eu já tinha feito todos os processos para ser pastor, mas não em nenhum momento querendo, apenas para estudo mesmo, sabe, aquele negócio: "Ah, eu quero conhecer, quero saber, quero ir mais a fundo", nada para assumir. Mas a Gláucia grávida em 3 meses, ela estava com 3 meses, eh, aqui na nossa cidade aconteceu, né, um rebuliço um pouco antes da pandemia, e aí nós surgiu uma igreja para nós assumirmos, mas até então meu pai não tinha falado que ele queria que eu fosse lá, tal. Só que eu já senti no meu coração, cara, o Espírito Santo falando assim: "Se prepara". Eu lembro muito bem disso aí. "Se prepara, porque quem vai assumir lá é você". E cara, no mesmo instante, eu lembro que eu fui para a sala da minha casa, eu orei, e até me emociono aqui, porque eu orei, cara, e falei para Deus assim: "Se for da tua vontade, eu preciso de algumas provas", né, eu pedi para Deus, assim, algumas provas. Uma delas é porque eu estava, cara, primeiro, meu filho há 3 meses, o primeiro filho, há 3 meses, né, na gestação. Uma alegria para nós, apreensão, né. E eu me dei conta, assim, como é que eu vou cuidar das pessoas se agora eu preciso até cuidar da minha família, cara. Minha família vai começar a multiplicar agora, né, como que vai ser esse momento? Mas ao mesmo tempo ali, sempre nessas 2 vertentes, não querendo, mas Deus falando forte no meu coração. Então uma das coisas que eu pedi para Deus foi o seguinte: "Se for da tua vontade e se isso que eu tô, né, sentindo que o Senhor toque no coração do meu pai", porque eu sei que meu pai é uma pessoa de oração e meu pai não ia me colocar lá, se ele não tivesse orado e sentido de Deus que era para eu estar lá, né. E esses lances de oração do meu pai, não é só para essa decisão, tem de várias, cara, decisões dele, mas não daria para eu contar todas aqui. Mas eu sei que ele é uma pessoa assim e eu pedi para Deus. Eu falei que o Senhor fale com ele primeiro, né, que no momento que o Senhor falar com ele, eu vou entender que é a confirmação daquilo que o Senhor falou comigo. Mas eu pedi uma segunda e mais difícil, cara. Na verdade, essa aí eu sabia que meu pai ia orar e se fosse de Deus, ia dar certo, porque tal. Você imagina qual é a mais difícil? Nem imagino. A minha esposa, cara. Como? Porque a minha esposa, ela é engajada no ministério, mas, assim como eu,
chance zero, cara, de ser pastora, de não que ela não tenha capacidade disso, mas o querer mesmo. E ainda mais na fase que nós estávamos vivendo, cara, de família, né, pessoal, poxa, assumir uma igreja seria uma responsabilidade muito grande que eu precisaria, era para mim era uma condição essencial que a minha esposa estivesse junto, cara. Se algum momento ela falasse assim: "Eu não quero, não vamos", eu ia falar não, cara. Eu ia falar não, né. E aí eu pedi para Deus, porque eu sabia que essa já era a resposta dela, mas eu pedi para Deus, cara. Orando, eu falei: "Deus, a segunda resposta que eu quero é da minha esposa. Ela precisa falar sim. Se ela falar sim", cara, se ela falar sim, no meu coração estava assim: "Se ela falar sim, Deus está comigo, e a única coisa que eu preciso para assumir uma igreja é Deus estar comigo. Eu não preciso de mais nada". Não que eu não precise das pessoas, né, entendam aqui, eu preciso, na verdade, muito das pessoas, não faço nada sozinho, não consigo fazer nada sozinho. Eu preciso muito das pessoas, mas sabe aquela convicção que você precisaria ter, e era uma condição que eu tinha colocado. Assim como o Gideão na Bíblia colocou algumas condições: "Deus, se o orvalho cair assim, se o orvalho cair assado, é a confirmação". Então, para mim, eu pedi, cara, essa confirmação. E quando eu fui falar com a minha esposa, então, né, veio meu pai e falou: "Ó, eu vou precisar que você assuma lá". Aí eu falei: "Eu já sabia", falei para ele. Aí ele falou: "Ah, então tá bom". Então, já mais uma confirmação na minha oração, que é a confirmação que ele tinha feito, né, a oração que ele tinha feito para que eu confirmasse. E aí eu fui falar para minha esposa. Quando eu falei para minha esposa, cara, ela grávida, né, 3 meses do Benjamin, ela falou: "Vamos, vamos". E assim, cara, não, eu tô junto com você. Ela falou assim: "Você sabe que eu não estou preparada, não estou pronta, mas eu tô junto". Ah, cara, aí para mim foi só confirmação de Deus. E aí eu assumi aquela igreja, a segunda igreja, né, hoje está lá a pastora Rosângela, mas é na rua Zico de Castro, ali número 303, lembro até hoje. Eu assumi ali antes da pandemia, nós assumimos a igreja com 13 pessoas, né. Exatamente, tínhamos 12 e uma pessoa que foi lá saber o que tinha acontecido, qual era a mudança da igreja. Então eu falo que eu comecei com 12 discípulos lá, né. Nós, um pouco antes da pandemia, chegamos já com a igreja ali por volta de 40, 50 pessoas. Pós-pandemia, nós tivemos culto com 90 pessoas, né, começando com 12 pessoas. Nós tivemos culto com 90 pessoas e hoje está lá a pastora Rosângela com um povo abençoadíssimo, né, e eu sinto a honra e o prazer de ter ficado um tempo lá naquela igreja como pastor titular. Pô, é muito bonita essa história. E você tava contando aqui, eu tava lembrando, porque nessa época a gente fez o ensaio, né? Verdade, É, cara, cara, eu tava aqui, eu falei verdade, assim, poxa, eu tava ali, mano. né? Você estava Eu no tava, nossa, eu tava ali por verdade. perto. Olha Cara, que só, legal, você cara. participou então desse momento, foi exatamente nesse momento. Cara, que Foi legal. exatamente nesse momento que nós fizemos o ensaio ali, eu acho que já para o final da gravidez, ela estava bem Que legal. barrigudinha, Glaucia, e nós fizemos o ensaio para o final da gravidez, ali eu já estava como pastor titular, Que né. legal, cara. Como líder a gente já está há um bom tempo, mas como pastor era naquela, e eu falo para você, Bruno, foi, difícil a decisão, mas cara, uma coisa que eu levo para mim, ninguém vence Deus, cara, em retribuir pra gente. Tudo aquilo que eu faço para Deus, eu não faço por troca, mas tudo aquilo que eu faço para Ele, Ele retribui na minha vida, cara, 100 vezes mais, né. Coisas assim, sonhos que eu tinha, né, de fazer um ensaio fotográfico com o Bruno, cara, né, que foi uma coisa que a gente tinha. Querendo ou não, você é um dos caras referências Ô, aqui, e cara. nós temos né, a honra de falar, não só aqui em Avaré, para a região. Então assim, e lá Deus preparou tudo para nós, cara, sabe, assim. Então eu tenho só a agradecer. Cara, que legal. Fico muito feliz em saber também. Viu? É, como que foi o início ali pra você? Porque eu imagino que não foi fácil, né, cara? Você até me confidenciou antes da gente conversar que você teve um problema com crise de Sim. pânico. Isso foi em que momento ali na sua trajetória? Foi no começo? Então, eu tive 2 momentos, cara, eu falo para você que eu tive um momento de crise de pânico e outro momento também de ansiedade, de crise ali, né, bem forte de ansiedade. Vamos lá, da crise de pânico, que é a primeira história. Começou um pouco antes ainda da gravidez da Glaucia, né, Nossa. começou um pouco antes. Eh, talvez eu
eu não sei por que de fato desencadeou, mas eu tenho uma noção, né, que é principalmente quando eu vim para Avaré, anos nós ficamos com a banda, eu tenho uma banda chamada Banda RG, né, e chegou um momento, cara, que a banda, pra você ter uma ideia, é um sonho, cara, de infância, desde os anos 2000, a gente tem a banda e vem tocando com a banda. Em 2012 nós Mas você é um gravamos cara um jovem, 2000 CD. você tinha aqui uns 12. 2000 eu tinha 13 anos, cara, Aí, eu tinha pô. 13 anos. Em 2000 eu tinha 13 anos e ali eu comecei a banda, com 13 para 14 anos. Então é um sonho de tempo e quando chegou ali em meados de 2018, cara, a banda cada um foi tomando o seu rumo, apesar de que a banda nossa eram 3 pessoas, né, 2 irmãos e eu, né, o Serginho e o Sidney, aliás, um abraço para eles aí. Um tá em Santo Antônio de Posse, continua na cidade onde meu pai Uhum. assumiu, e o outro irmão foi para Chapecó, né, então tá morando lá em Chapecó. E amigaço nosso até hoje, enfim. Mas chegou um momento que eu vi a banda se desfazendo ali por conta não de briga, nada, cara, nós somos amigos até Coisa da hoje, vida mesmo. mas pela vida, cara, um foi trabalhar em tal coisa, um foi para É outro. igual quando termina a escola, cada um vai pra um lado, né? É, exatamente. E sabe aquele negócio, cara, sabe aquilo que você planejou? Então, assim, eu planejei, cara, a banda é isso, vai, sonho desde criança e cara, o momento que eu me vi, não vai mais dar certo, e foi o momento que eu acredito que desencadeou a crise de pânico. E cara, só para você ter uma ideia, né, eu todos os eventos que nós temos, eu tenho a oportunidade de contar minha história, eu falo. Eu nunca tive problema em falar em público, cara. Não tive. Para você ter uma ideia, né, não vou falar pro pessoal procurar aí, mas eles vão procurar. No YouTube tem o pedido de casamento que eu fiz pra Glaucia. Eu fiz em 2014, pedido de casamento, e eu fiz um meio de mais de 4.000 jovens, cara. Oxe, como que foi isso aí? É, nós fomos um evento em Sumaré, né, na Estância Árvore da Vida, um lugar bem grande, um evento estadual da nossa igreja para jovem. Então só tinha jovem, era um evento estadual. Eu tinha conversado com a liderança lá, tal, tinha acesso a eles na época. Falei: "Viu, dá oportunidade". Eles, cara, eles abraçaram a ideia. "Não, você vai ter que pedir aqui, você vai subir no palco, você vai pedir". Pois bem, cara, eu fiz uma música para ela, subi no palco. Pra quem não sabe, o É, Richard também é músico. sim, sim. É. E aí eu fiz uma música para ela, compus uma música, e cheguei lá no palco, peguei minha guitarra e tal, pedi ela em casamento. Gelou o coração, porque ela não falou sim, cara. Ela falou claro, né. Quando eu pedi: "Quer casar comigo?", ela falou: "Claro". Eu e aí, o claro é sim ou é tipo: "Vamos ver depois", né. Mas aí não, o claro foi sim, é que ela também estava nervosa, né. Então, aí foi resumindo pra você ter uma ideia, eu nunca tive problema, cara, de falar em público. Pra mim até era um desejo, cara, falar em público. Só que 2018 começou desencadear essa crise de pânico que ao momento que eu ia subir ou no altar da igreja, ou mesmo falar com as pessoas, mesmo, ou se tivesse, cara, 30 pessoas aqui, eu comecei a ter aquele aperto. Para quem teve crise de pânico já, sabe que é uma sensação de morte, né, cara? É uma sensação que parece que você vai morrer. Eu pegava o microfone assim, na minha mente não vinha o que eu ia falar. Na minha mente, cara, vinha assim: "Cara, você vai cair duro, você vai ter um infarto agora e vai morrer". Gente, Assim, cara, assim. nossa. É, pânico mesmo, né, é exatamente isso. Quando você tinha a sua banda, você cantava ou você tocava? Tocava e cantava. Eu era o cantor principal, eu tocava guitarra, o Serginho baixista e o Sidney baterista, né. O Serginho tem uma história legal, porque eu iniciei ele na música, né, fui o primeiro professor dele, até por intuito de tocar, e o Sidney, na época, irmão dele, era fotógrafo nosso. Aonde a banda ia, ele tirava foto para Ó, postar na época em Orkut, essas coisas, né. Então aí o Sidney Orkut, pra quem é novo agora, é tipo talvez Instagram e é muito Facebook. nossa, aí Bruno, começou essas histórias de velho, né. Então vamos lá, aí ele tirava foto até o dia que ele se interessou, cara, e hoje toca muito bem, inclusive dá aula de bateria, é um cara excepcional. Os 2 tocam muito bem. E eu seguia na guitarra cantando, junto com o Serginho fazendo back, e cara, nós fomos ministrar, assim, nós fomos ministrar pelo menos estado afora, e o estado de São Paulo mesmo nós rodamos muito com a banda, cara, né. Hoje tem amigos nossos que estão muito conhecidos aí, o Morada, não sei se você já ouviu, Banda Sim, Morada, sim. né. E
Que vem em Botucatu agora? É, aquele que veio em Ah, Botucatu, o Brunão, né, olha. o Felipe, a galera a gente se encontrava, cara, porque eles eram quadrangulares na época, e a gente se encontrava em bastidores, então trocava ideia. Enfim, a banda correu muito junto, né, Que legal. morada inclusive eles vieram em Avaré, já na nossa igreja, vieram Olha. na quadrangular. Mas não no momento de destaque, né, no momento, morada, enfim. Eh, nós tocamos bastante, inclusive nós temos um CD gravado, Eu Sou Ovelha, e Ovelha a gente chegou em lugares que a galera cantava, pedia música, cara. Antes da gente tocar a música, a gente estava tocando outras músicas, a galera: toca ovelha", né, uma música de uma mensagem bem legal. E, cara, eu nem prestava atenção, né, mas a própria música falando também desse futuro hoje, que eu estou como pastor, né. Então assim, voltando na crise de pânico, eu nunca tive esse problema de falar de nada. Mas quando a crise de pânico pegou, cara, foi um momento muito sério. E eu entendo hoje, Bruno, porque eu tive isso aí, tanto crise de pânico como ansiedade. Eu entendo muito claramente. É que é fácil entender hoje, né? Já Mas na época passou, né? passou. Mas é bom que você Mas consegue ter uma analogia também isso eu sobre acho isso. que é legal, porque é legal você ver que não foi por acaso. Aliás, nada é por acaso. Eu comecei falando isso aqui. Tudo tem um propósito. E o propósito na minha vida, cara, hoje eu entendo. Mas vamos lá, passando o processo. As pessoas muitas vezes dão sempre desculpa para fazer algo. Isso seja na vida empresarial, profissional, a desculpa é o que talvez alimenta muito o ser humano de não fazer. Eu falo para você, cara, quando eu estava em plena auge da crise de pânico, foi um momento que veio esse desafio de assumir uma igreja. Quando eu estava em plena crise de auge de crise de pânico, foi o momento que minha esposa ficou grávida. Em plena crise de pânico, né, eu não me conseguia ver o futuro, cara, não conseguia me ver no futuro, né. E ao invés de eu falar não para todas essas coisas, eu fiz ao contrário, cara. Eu falei aí vem a terceira mensagem do evangelho quadrangular: Jesus cura, cara. E eu comecei a firmar minha fé: Jesus cura, e Jesus vai me curar, né, vai me curar. Eu comecei a fazer até então, todo esse processo eu não sabia que eu estava com crise de pânico. Até o momento que eu fui no médico da cidade, e ele falou para mim, ele falou: "Ó, tudo que você está me relatando, Richard, você está nitidamente com crise de pânico". Cara, quando ele falou isso para mim, ao invés da reação de assustar, sabe o que eu fiz? No consultório dele, a Glaucia até lembra, eu falei assim: "Glória a Deus". Foi a minha Como assim? foi a minha reação, cara. Sabe por quê? Porque eu acredito que até na oração nós precisamos saber pelo que nós estamos orando. O que que nós estamos pedindo para Deus de fato? E até eu saber que era crise de pânico, eu orava: "Deus, me tira dessa situação". Mas qual situação, cara? Eu não sabia explicar para ele. Eu não sabia que eu estava na crise de pânico. Para mim, eu estava vivendo um momento que eu ia morrer, cara, mas eu não sabia o que que era. Quando o médico falou para mim: "Você está com crise de pânico", por que o meu glória a Deus? Porque agora a minha oração vai ter um rumo. A minha oração agora vai ter um pedido certo. E aí eu comecei a orar, cara. Deus, diagnosticado foi crise de pânico. Eu não aceito na minha vida. Eu não quero. Eu vou continuar te servindo, eu vou continuar fazendo a tua obra. E algum propósito vai ter. Eu não sei por quê, mas eu não aceito na minha vida. Até um dia, cara, que eu lembro, nós estávamos numa escola bíblica, né, aprendendo mais. Cara, aquele dia foi muito difícil. Eu não estava falando, eu não estava fazendo nada. Eu estava apenas ouvindo. Eu não conseguia ficar de pé, eu não conseguia ficar sentado, eu não conseguia ficar andando. Nada para mim estava bom, Bruno. Se eu andasse, estava ruim. Se eu ficasse sentado, estava ruim. Até que eu cheguei no meu pai, cara. E aí é uma importância também de nós entendermos a importância do líder espiritual, né? Talvez muitas pessoas não entendam isso aí, mas eu cheguei nele e falei: "Pai, eu não estou bem. E eu preciso que o senhor ore por mim". Foi diagnosticado isso, 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 isso. Eu lembro que ele chamou até uma irmãzinha na igreja, uma mulher de oração, cara, falou para ela e quando ele falou: "Me ajude em oração nesse momento". Cara, ele orou. A partir do momento também naquela oração, eu percebi que eu estava curado. E aí você fala para mim então: "Ah, então no outro dia você já não tinha mais nada". Não, eu não tenho como explicar isso, cara, mas naquele momento entrou em mim assim, ó: "Você está curado. Só passe pelo processo, só passe pelo deserto, mas você está curado". A partir daquele dia eu tive a certeza, cara, que eu estava curado. E aí o que aconteceu? Eu não fui falando não pra nada. Cara,
meu filho estava vindo, vamos lá, vamos encarar. Assumindo uma nova igreja, uma dificuldade muito grande, vamos lá, vamos lá. A Sexta-Fire, cara, né, é uma coisa também que fez bastante sucesso naquela época, a galera se envolveu bastante, inclusive em vinho, até polêmicas, porque nós fizemos temas na Sexta-Fire como, eh, enfim, Dia das Bruxas. Não, pera aí, o que que é Sexta-feira pra quem não conhece? Sexta-feira é um movimento que nós fazemos de jovens, cara, né, inclusive vai rolar uma aí, até o final do ano vai rolar uma Sexta-Fire, um relembrar aí da Sexta-Fire, mas é um movimento que nós fazíamos, até então tinha local marcado no Clube da Luta do Henrique lá, inclusive é membro da nossa igreja, Sexta-feira no Clube da do Luta. Clube da Luta, é. E começava 10 horas da noite, começava 10 horas da noite e terminava meia-noite. Um movimento onde nós reuníamos jovens, né, para falar exatamente do evangelho, cara, mas não da forma que a galera espera, né. Há um preconceito muito grande com a questão da Bíblia, do falar de Jesus, e principalmente na juventude, cara. Cara, Jesus é o cara mais maneiro que pode ter na nossa vida e nós, através da Sexta-feira, fazíamos esse movimento para lançar a palavra nos jovens do que Jesus realmente é, Ô, né. Richard, Vamos lá. dentro dessa vibe do Sexta-feira, cara, você acha que algumas igrejas, não vou falar nomes aqui para não ficar polêmica, não é o intuito, mas trazendo a sua visão hoje, é, como aí a pessoa que teve, eu acredito que foi, não sei se foi a sua ideia, Foi, mas foi. da Sexta-feira, você acha que tá faltando um pouco é, das igrejas, de outros movimentos, de outros ministérios, saberem se comunicar melhor com os jovens, cara? Brunão, eu falo o seguinte, cara, eh, a Bíblia diz assim que assim, ó, falando musicalmente, né, uns gostam, eh, eu vou traduzir, tá? Uns gostam de música mais agitada, outros gostam de música mais lenta. O que importa, cara, é que as músicas conectem a pessoa a Deus, né? Existe uma passagem que fala sobre pífaros, cântares, a galera a galera que vai saber. Então assim, eu não diria, cara, que falta das igrejas. Eu acredito que existe igreja para cada tipo de pessoa que precisa se chegar a Deus, porque fato é, todo mundo precisa de Deus. Isso é fato, cara, né, se é uma coisa que a gente pode falar, isso é fato, todo mundo precisa de Deus. Eh, Só que eu posso falar um pouquinho de nós entendemos que se todos precisam de Deus, então a comunicação precisa ser chegada a todos, da forma que todos vão entender, né. Então assim, nós temos culto na nossa igreja, que ele é mais voltado para os senhores, para a galera mais de idade, né. Inclusive nós tivemos um culto dos avós esses dias, que foram os próprios avós que fizeram culto, né. Chamaram os netos, enfim, foi super legal. Domingo agora, nós vamos ter, o culto que as crianças vão fazer, até porque tá tendo o Dia das Crianças, e quem vai tocar, quem vai pregar, vai ser tudo as crianças. No Olha culto da só, igreja cara, mesmo, cara, vai que ser legal. tudo a criança. Inclusive, domingo agora, deixo o convite para você. Eh, então assim, nós entendemos. Aí a pergunta sua, falta das igrejas? Cara, eu não sei se falta ou se precisa existir essas igrejas também que não façam, que continuem no trabalho. A questão é que se você ficar também num trabalho muito antigo, a tendência é que a sua comunicação morra, né. Então, por exemplo, antigamente, na nossa igreja, eu vou falar da nossa, que é o que eu conheço e é o que eu gosto de falar. Até porque eu não conheço outras muito a fundo. Então, na nossa igreja. Antigamente, cara, na nossa igreja, bem lá, bateria era um negócio um pouco complicado na Sério? igreja. É. Mas isso, a nossa igreja, ela já vem uma igreja mais avivada, mais pentecostal que a gente chama. Mas ainda assim tinha aquele preconceito. E a nossa igreja, cara, lá já nos anos 50, 60, já começou a ter bateria, já começou a ter guitarra elétrica. Então, assim, bem lá no passado, perto de algumas igrejas que até hoje não pode, né? Algumas igrejas ainda bateria não é coisa de Deus, né? Então, assim, aí você pega a própria banda minha, cara, nos anos 2000 nós éramos uma banda de rock, né? Uma banda de rock mesmo, pop rock, enfim.
Então, eu acredito mais nessa comunicação. Se a igreja não entender que a comunicação precisa mudar, nós perdemos o feeling, nós perdemos o tempo. E aí nós não conseguimos comunicar Jesus para com as pessoas, né. Hoje nós é que é fácil nós falarmos de hoje. Hoje nós falamos da Bíblia e você entende mais Bíblia. Mas imagine se a Bíblia fosse falada como era falada 2000 anos atrás, né, que era um sacerdote, era alguém que ia, era alguém que fazia, alguém que lia, alguém que interpretava. Hoje não, cara. Então assim, é muito importante as igrejas sim entenderem. Se falta, eu vou pelo fator que eu acredito que falta, mas eu também acredito que precisa ter ainda o tradicionalismo, porque certos princípios não dá para mudar, né. Então, agora que eu gosto muito da linguagem jovem, eu gosto, cara, né, pra você ter uma ideia, assim, a gente faz mesmo eu amo essa parte de juventude, cara. Eu amo essa parte de juventude. O Richard, teve um momento que eu achei muito bonito nessa história, vários na realidade, né? Mas um que eu acho que é importante, eu acho que a gente voltar só pra eu te fazer uma pergunta, que foi no momento que você compartilhou sobre sua crise de Sim, pânico e ansiedade. Você falou que você foi até seu pai e veio uma pessoa até você e fez uma oração no qual você sentiu esse livramento, né? sim, Cara, vamos imaginar as pessoas que não têm essa. Que acreditam igual você acredita. sim. Qual que é a mensagem que você poderia passar pra uma pessoa dessa que olha e fala assim? Que a gente sabe que tem alguém que vai Sim. falar: É, é. Tem. como que é isso pra vocês, cara? E pra você mesmo, assim, que. Como que é essa. Então, Como que você poderia compartilhar? Porque além dos milagres, você compartilhou tudo isso. Aí você tá dando um testemunho seu. sim, sim, Mas eu sei, cara, que lá no fundo vai ter alguém que falar: sim, sim, sim. como que é isso pra você, cara? Então, eu posso partilhar isso em 2 momentos. Primeiro, falando da crise de pânico, eu recebi a cura, cara, eh, eu recebi a cura depois dessa oração e foi um processo de meses, Bruno. Foi uma questão ainda de 7 a 8 meses para eu, de fato, não sentir mais nada. Mas a partir daquela oração, foi assim, ó, diminuindo, né, foi Hum, diminuindo, diminuindo. E para eu contar e poder ajudar alguém, eu preciso contar da segunda fase, que é a ansiedade. Né. hum, Aí a segunda fase da ansiedade já foi posterior à segunda igreja e não faz muito tempo, cara, né, há sério? 2 anos, 1 ano e meio atrás. Pandemia, na época da pandemia. É, pós-pandemia aí começou a vir a ansiedade, mas aí eu já tratei diferente, cara. Olha só, né, e aí vai talvez uma mensagem legal para o pessoal. Nós precisamos entender, cara, que nós estamos num mundo cada dia mais com a doença do século, que é a doença emocional. E aí a gente engloba ansiedade, pânico, depressão, depressão profunda, enfim, é doença emocional. E se nós não formos, mesmo os cristãos, não formos capazes de entender que nós estamos num mundo cuja doença do século é essa, nós também trazemos muito para o espiritual aquilo que também tem emocional, físico, cara, físico, sentindo na pele. Então aí vem a segunda etapa, que é a crise de ansiedade. E nessa etapa, cara, eu uni a oração, continuei acreditando que Deus pode curar, e eu tenho certeza que foi Ele que me curou até dessa segunda etapa, mas eu também fui procurar uma ajuda psicológica, entendeu? E me ajudou demais, cara. E se tem alguma coisa que eu posso passar, mensagem para alguém é, primeiro, é a fé, né? Minha concepção, primeiro, é a fé, é Jesus, é Ele que pode te livrar de qualquer coisa. Mas segundo, cara, não existe os médicos para tantas as coisas, né? Desde criança a gente não toma vacina porque a ciência está aí. Então, a doença emocional não é diferente, cara. Vá procurar um psicólogo, vá procurar alguém que realmente possa ajudar, né? Eu fui procurar um psicólogo aqui da cidade e me ajudou demais, cara. Minha mãe mesmo hoje, ela é formada psiquiatra, né, na psiquiatria. Então, assim, é, ela atende muitas pessoas nessa área e só não atendeu eu por ética, por realmente a profissão não pode, né, se infiltrar nas minhas emoções, mas ela foi a primeira a falar: "Richard, tá na hora de você procurar uma ajuda psicológica". Cara, e quando eu fui, e aí eu acho que vem a finalização
desse contexto do propósito porque eu passei. Quando eu passei pela psicóloga e falei, e abri, ela foi me dando direções, cara, essas direções que ela ia me dando, eu ia colocando em oração. Da mesma coisa do médico lá atrás. Quando ele falou o que que era, eu comecei a colocar em oração. E aí você fala para mim assim: "Tá, mas o que que resultou então? Qual foi o propósito? Hoje você entende?" Hoje eu entendo, cara, que tudo que eu passei, primeiro, eu era um cara cético nessa questão de depressão, Bruno. Hoje eu não tenho medo de falar, porque eu passei. Se você falasse para mim, antes de eu ter essas questões emocionais, falasse para mim assim: "Poxa, tô com depressão", cara, eu era um cara preconceituoso. Sério mesmo, Bruno. Você ia falar que era Talvez só. vai ter hater aí, talvez vai ter muita gente tacando pedra e, né, e eu falo como Jesus: "Quem não tem pecado que atire a primeira pedra", né. Porque realmente, cara, eu acho que eu posso usar esse termo assim, não, né, que hoje eu penso, mas eu ia um pouco pela frescura. Ah, é frescura da pessoa, sabe, Bruno? E eu me sinto até envergonhado hoje, mas é porque realmente, É, mas tem muitas pessoas que pensam assim, né? talvez eu estou ajudando uma pessoa que pense assim, né, talvez a minha ajuda não está nem para quem é, mas uma pessoa que pense assim: "Poxa, é frescura, não". Cara, eu sempre fui um cara trabalhador, eu comecei a trabalhar com 13 anos, eu comecei a estudar muito cedo, e pra mim essas questões era: "Pô, o cara tá com depressão, é porque quer ficar em casa, não quer fazer nada", sabe, é frescura. Quando eu passei, cara, mudou total a minha visão. Poxa, não é, cara, eu tô trabalhando, eu tô ativo, eu tô fazendo, e tá em mim, cara, e eu tô sentindo isso aí. E aí Deus me leva a isso. E a segundo fator, que eu tenho certeza que eu passei, é para poder ajudar outras pessoas, cara. Que eu, graças a Deus, não tomei um remédio, né? Não, nenhum, cara, nenhum remédio para isso. Foi exatamente a ajuda psicóloga e com a oração, cara, né, com a oração. Então, hoje eu posso falar para quem está me ouvindo, Deus, ele cura, cara, de verdade. Deus cura e Jesus está mais vivo do que nunca, né, e ele continua curando. Só que a fé não é a parte de Deus. Ah, mas então por que Deus não cura todo mundo, tal? Existem os propósitos. Até em quem ele não cura, eu acredito que existem propósitos, cara, né? E não é por quem é merecedor ou não. Ah, eu sou merecedor e fui curado, você não é merecedor, não. Não. Todos nós somos merecedores da graça de Jesus, né? Mas eu acredito que tudo há um propósito. Se a sua cura não chegou ainda, ela vai chegar. Continue firme, continue com fé. E tenda na sua cabeça sempre tem assim: por que eu estou passando isso? Para algum aprendizado na tua vida é, e para algum propósito final é. Então hoje, cara, eu acho que se eu não tivesse tido tudo isso, eu não poderia nem estar falando com você sobre isso, de uma experiência pessoal e talvez aí tentando ajudar alguém que há saída, há solução, e é Jesus na tua vida. Você falou é, exatamente do jeito que a nossa última convidada falou Ah, é. sobre a percepção sobre as doenças. A Fernanda, né, no último podcast, é, que ela fala sobre o Mulheres de Fé, ela fala sobre isso também. Sim. Porque ela teve Covid, Aham. e ela usou praticamente as mesmas palavras, cara. Porque, Bruno, eu vejo o seguinte, é, é nítido, cara, na nossa vida o que Deus faz, cara, né? Muitas vezes, assim, que nem eu comecei contando a história lá no início, eu vi, cara, né? Eu participei da menina que estava morta, cara. Eu vi pessoas andando, eu vi pessoas saindo da depressão lá atrás. Então, assim, isso são coisas que nós vemos com nossos olhos, mas não passamos. Depois do momento que nós passamos na nossa pele, cara, aí eu falo, cara, agora eu sei o que é Jesus estar em nossa vida. Você confidenciou sobre isso cara, eu também era assim, vou ser bem sério com você. Mas a minha avó teve Alzheimer. Foi uma doença assim que, além de eu ter ficado muito revoltado e traumatizado com essa situação na minha vida, foi uma coisa que me marcou muito, foi uma luta muito grande. Sim. E quando minha avó veio a falecer, em seguida minha mãe ficou muito doente. Minha mãe teve síndrome do pânico, minha mãe teve ansiedade, minha mãe não saía lá do quarto, cara. E foi muito tempo uma luta, assim, sabe? E
E foi uma luta, assim, pra gente conseguir ajudar ela a sair, cara. Foi. Então, assim, ver uma pessoa numa situação dessa, nossa, Sim. é, é muito, É, muito triste, é cara. desafiador, É né? É desafiador. desafiador, cara. Porque realmente, ainda mais vendo as pessoas que nós amamos, eu vejo pela minha família, cara, né? Eles se preocupavam comigo e, e aí entra o papel da família, que eu acho muito importante. Uma Às rede vezes de apoio, você, né? nossa, a rede de apoio é muito importante. Mesmo que você não tenha uma família, procure uma rede de apoio. Às vezes você fala assim, mas eu não tenho a minha família para me ajudar. Mas então procure uma rede de apoio, porque você, quando está nessa situação, Bruno, o que você não vê mesmo é a saída, cara. Você não consegue ver a saída. E literalmente você precisa de pessoas Pra dando a puxar. mão para puxar, cara, né. Então, na minha vida foi assim, eu vi pessoas dando a mão e a minha esposa, cara, né, porque querendo ou não, quem mais aguenta isso aí é quem está do seu lado, né. Então a minha esposa, assim, em todo momento sendo firme, me ajudando, né, colocando para cima e, meu, só assim, eu só tenho a agradecer. E hoje, o que eu puder ajudar as pessoas e falar: "Tem saída", eu reafirmo: tem saída, cara, tem saída, né, e não desanime, não desanime porque tem saída. Ô, Richard, só tenho a agradecer por você ter vindo aqui compartilhar momentos até que muito íntimos da sua história. Não sei se você já tinha falado aberto assim com todo mundo, mas fico muito feliz por você vir aqui, ter esse papo tão gostoso que eu acredito que vai inspirar muitas das pessoas que estão Legal. nos assistindo e passar uma boa mensagem, que o ministério cresça muito. Amém. Deixa um recado para a galera Deixo. e deixa também o endereço, Sim, os horários. sim. Acho muito legal a Show de bola. galera saber. Vamos lá. E, ó, já precisamos marcar o segundo episódio, hein, porque Vamos. faltou influencer, faltou um monte de coisa ainda para falar. Galera, a mensagem que eu tenho para deixar para vocês é o seguinte, eu acho que é um versículo que eu levo para mim, Bruno, Mateus 6:33. A palavra do Senhor diz assim: "Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas". Nós estamos vivendo num mundo onde nós corremos atrás de tantas coisas, cara. Ainda mais falando bem material, tantas alegrias, né? E aonde a palavra do Senhor nos ensina a buscar Ele primeiro, a buscar as coisas dele primeiro. O reino dos céus é buscar aquilo que o rei quer, né? Aquilo que Jesus quer. E a sua justiça é se manter num padrão aqui no mundo justo, né? Se eu devo alguma coisa para você, então é justo que eu acerte com você. Se eu, enfim, todo o padrão de justiça é um pouco deteriorado, nossa, mas a justiça de Deus nada mais é do que as coisas certas. Então, Mateus 6:33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Cara, eu vivo isso na minha vida. Se hoje, graças a Deus, não me falta nada, né, alegria, começando pela alegria, não é nem questão financeira, mas a alegria, a paz, sabe, esse vigor de poder trabalhar com jovens, de poder servir de alguma forma a essas pessoas, é porque, cara, cada dia eu tenho buscado as coisas de Deus e a justiça dele. E as demais coisas têm sido acrescentadas na minha vida, cara. Então a mensagem que eu tenho para deixar para você é: busque as coisas de Deus. Talvez no mundo que nós estamos vivendo é tão careta e cafona, né? Mas, cara, eu falo que há princípios que não mudam. Há coisas na história da humanidade que não mudam. E uma delas é que Jesus Cristo, ele veio para salvar a humanidade. E ele está disposto a ter um relacionamento com você. Então, deixo aqui esse convite, né, para você. Quer conhecer mais sobre Cristo, sobre Jesus? Nós vamos deixar as páginas aqui, Sim, né? pode falar. Posso falar? Sim. Então, tem lá, ou vamos dos Instagrams, né? Tem o @influencers 512, que é uma página relacionada a todos os influencers da região, que nós fazemos evento anualmente na época do carnaval. Inclusive, o último aí teve o Yudi, que esteve conosco, e é uma página lá que você pode ver um pouquinho do que os jovens têm feito. Inclusive, o último fator foi Brasília, que eu falei para vocês, vocês vão ver recado lá. Tem também a página da nossa igreja, que é @quadrangularavaré, e aí você vai encontrar tudo que é feito na nossa igreja, né? E convido você a estar lá. Os cultos é de quarta-feira às 19h30 e também temos aos domingos às 19 horas. Todos os domingos às 19 e também temos os GPs, né? As células, como você já conhece.
E aí as células são espalhadas em vários locais aqui da nossa cidade, né? Então, o arroba da igreja, Quadrangular Avaré. Tem o meu também, né, o pessoal, que é arroba Richard Santos OFC, que é de oficial 1, né? Então, Richard Santos OFC 1. Tenho também o da Sonora, né? Deixa aí para a galera da Sonora, que é arroba Sonora Loja. E lá tem conteúdo para a galera que é músico e gosta. Inclusive, nós estamos com mais de 5.000 seguidores, alcançando esse mês 300.000 visualizações no YouTube, né? E nós temos também o TikTok, cara. Né? No TikTok nós estamos lá como arroba Richard dos Santos também. Nem sei se o TikTok usa arroba, mas eu acho que é Richard Santos. Procura lá. Nós estamos com mais de 22.000 seguidores, que lá o propósito é um pouco diferente, mostrar o que acontece no GP, né? Uma das coisas que acontece no GP são as dinâmicas. Então, tem também lá o TikTok. E o demais eu tenho a agradecer, Bruno. Nossa, eu estou muito feliz, cara, por estar aqui, de verdade, né? Muito feliz mesmo. Acompanho você já bem antes do podcast, né? E sou muito fã do seu trabalho, cara, de verdade. E você está aqui fazendo esse trabalho, eu acho que também é um diferencial para a sociedade, cara, né? Então continue, cara, não pare, não pare. Eu sei que não é fácil, Não. né? Agora, aí falando como criador de conteúdo digital, eu sei o trabalho que dá, eu sei o gasto que dá financeiro. Muitas vezes você não tem lucro sobre isso, você faz, né, por amar mesmo e por deixar essas mensagens na vida da pessoa. Cara, tenha com você. Se uma pessoa te assistir e qualquer um dos podcasts que você já fez aqui mudar a vida de uma pessoa, cara, mesmo que seja só uma, das milhares de visualizações que você tem, cara, você já está cumprindo o seu propósito perante Deus. Então eu tenho certeza que você é um canal de bênção. Cada um da sua forma. Eu tenho certeza que hoje eu estou sendo canal de bênção para para as pessoas, mas você também é um canal de bênção, cara. Então, né, só de você abrir essa porta para nós, nós ficamos muito contentes. E do mesmo jeito, você abriu a porta para mim, eu quero deixar a porta da nossa igreja aberta para você e para todos os ouvintes que estão aí. Cara, muito obrigado mesmo. Cara, eu que agradeço, fico até encabulado, né? Sou timidão, assim, pra essas coisas. Mas, cara, eu fico muito feliz com sua presença aqui. Para todos vocês que assistiram o podcast até íntegro aqui, só tenho a agradecer a todos vocês que apoiam o Dream Podcast. Se você não é um inscrito aqui no nosso canal, se inscrevam aqui, compartilhem nos seus grupos de WhatsApp, no seu perfil do Instagram. Compartilhe esse podcast com seus amigos, amigas, familiares. Quero fazer um agradecimento muito especial a um parceiro nosso, que é aqui de Avaré, a Ótica Vitória. É uma empresa referência aqui de Avaré há mais de 20 anos já no mercado. Meu óculos é de lá, o meu relógio é de lá, então só tenho a agradecer a nossa parceria. E para você que procura itens de qualidade, óculos, lentes, eu indico para vocês a Ótica Vitória aqui de Avaré, que é uma referência da nossa cidade, do segmento. E para você que não segue a gente no Instagram, é DreamPDC. No Spotify, Bruno, só passo no YouTube, quero ouvir durante minha viagem e tal. Tem no Spotify também, é Dream Podcast no Spotify. Para você que quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, é o Bruno Loureiro. E pessoal, para você que quer produzir um podcast na sua empresa, na sua cidade, fica a minha dica para vocês. Cena BR, uma produtora audiovisual que produz podcast, vídeos institucionais, vídeo para as redes sociais. Vou deixar passando umas cenas para vocês. Gente, hoje o Richard falou muito sobre o trabalho dele na rede social. É importantíssimo, é fundamental você estar presente na rede social. Então a Cena BR ajuda a vocês a produzir esses conteúdos e o mais legal, de qualidade, com estratégia, gente. Então fica a minha dica aí para vocês. Cena Produtora Audiovisual. E a gente se vê no próximo programa. Valeu, galera!